Eu fiz minha loja, etc e tudo mais. Eu já estava aqui em Portugal, inclusive, e eu tentava vender pro Brasil, só que não saía a venda, né, por dizer assim. E desde então, foi aí que começou toda a minha saga, né? Foi aí que o Botrel me conheceu e eu parti para onde? Para a base dos influenciadores, né? Eu lembro do dia que chegou na casa dele e foi o quê? Eu lembro que começou a ter muito tráfego, muito tráfego. E eu lembro que tinha saído 5 vendas. E no primeiro toque de a gente já fica muito, a dopamina vai lá no alto, né? E ele me falou, aumenta isso aí, porque tu tá fazendo 1.000 euros, né, de faturamento com 60, 70 euros, né? E o meu rosto estava lá em cima. E essa loja em si, eu tô fazendo dificilmente eu faço menos de 500 euros no dia de faturamento. Essa loja em si tem 5 dias constantes que eu tô fazendo 1K e 200 de faturamento em si, dando 200, 300, 500 euros de lucro líquido. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje estamos com um vídeo aqui de entrevista com um convidado ilustríssimo, que vocês estão vendo aqui do meu lado. Hoje de forma online, de forma remota, porque estamos com um convidado internacional. E vamos fazer esse bate-papo aqui muito interessante sobre dropshipping, sobre esse mercado, sobre ganhar em euro, inclusive vendendo sem estoque. Então, fica aqui nesse vídeo até o final. Vai ter muito conteúdo, muita informação extremamente relevante sobre o que está funcionando hoje, o que está funcionando atualmente e realmente fazendo com que as pessoas, no caso hoje o Vinícius, consiga colocar muita grana no bolso todos os dias. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa as notificações aí, deixa seu like, deixa seu comentário, porque isso é muito importante para que eu possa saber que vocês estão curtindo o conteúdo, inclusive quaisquer dúvidas que vocês tenham aí, só mandar aí no chat que a gente vai fazer essa interação com você. E não deixe realmente de dar essa moral para a gente saber que vocês estão curtindo esse conteúdo, para a gente poder fazer cada vez mais e mais entrevistas. Galera, para poder apresentar aqui rapidamente o meu convidado de hoje para vocês, hoje a gente está falando aqui com o Vinícius. Vinícius, me lembra só a sua idade, irmão. Isso 17. esqueci de perguntar Não, antes. no caso eu fiz 18 há 4 dias. 4, 5, 6 dias atrás. Então ele é um recém-adulto. Na legislação brasileira, ele é um recém-adulto, fez 18 há 4 dias atrás, mas já está ganhando uma boa grana com o dropshipping, já tem um tempo. Ele tem uma história muito interessante, a gente já se conheceu tem um tempinho, já estou acompanhando a trajetória dele há um tempo. Tem uma história muito bacana, tá faturando em dólar, tá tirando aí, vamos dizer, todos os meses, mais de lucro do que um médico renomado aqui no Brasil ganha. Então, realmente é uma história muito interessante, uma história que envolve escola, que envolve largar a escola, que envolve se de fato dedicar ali no mercado que às vezes os familiares não acreditavam muito bem, os amigos não acreditavam muito bem, e por isso eu convidei ele aqui para poder contar isso com detalhes para vocês. Irmão, seja muito bem-vindo aqui, o espaço é seu, se apresenta aí para a galera. Agradeço. O Instagram vai estar na descrição aqui também. Fechou. Agradeço demais o Botrel por todos os ensinamentos que ele me deu, por tudo que ele me ensinou. Eu sou muito grato a ele, inclusive dia 14, neste horário, é aniversário dele, o famoso 24 anos. Mas então vamos lá. Vamos lá falar sobre a minha história, sobre como tu me conheceu. Bora. Show, Lindão, vamos embora então. Assim, acho que a pergunta mais óbvia, né, de eu te fazer é o seguinte: como é que você conheceu esse mercado? Quantos anos você tinha? Quanto tempo faz que você teve ali o primeiro contato com o dropshipping? Você já trabalhava com o mercado digital? Já tinha alguma experiência nesse sentido? Ou foi de fato a primeira coisa que você se deparou, começou a fazer, começou a pesquisar? Como é que foi esse processo? Em questão de marketing digital, eu conheci o marketing digital, sempre quis, desde os meus 14 anos, ganhar dinheiro com a internet. Eu nunca me vi, vamos dizer assim, como todo guru fala, com faculdade e etc. Eu não tenho nada contra quem faz faculdade nem nada, cada um tem sua vida. Mas eu conheci entre 14 e 15 anos. Eu comecei fazendo lives, ok? Na Twitch mesmo. Inclusive tem até clipes da minha live stream. Eu sempre joguei FIFA, gostei sempre de jogar FIFA. Sempre joguei bem, etc. Pegava uns clientes, eu consegui tirar os meus primeiros lucros para conseguir nesse mercado, entrar no mercado do drop, com o dinheiro que eu jogava para conta de cliente no Ultimate Team, né, no FIFA, que agora é o IFC 20, 25, 26, etc. É muito engraçado,
porque eu atualmente já não jogo nada de FC, eu sou full foco no e-commerce, eu gosto muito de e-commerce, dropshipping, e sempre que a gente tenta criar uma loja é com a intenção de virar uma Nike, vamos dizer assim. Fica, inclusive, até um insight legal pra galera, que é justamente esse, mano. Eu, assim, já me identifico com você nesse pouco que você comentou no início. Eu também era um cara que gostava demais de jogar, mano. Era um cara viciado ali. Não necessariamente 100% viciado, mas eu curtia muito. Era um dos principais hobbies que eu tinha. Então, CS, LoL. Eu sou da época do CS, do LoL, peguei um pouco de Dota. Aham. Hoje em dia já tem outros, né? Valorant, qual que é aquele outro lá, de mundo aberto, Fortnite. Fortnite. Eu não cheguei a pegar esses. Na minha época foi mais CS, LoL e FIFA ali. E, cara, se deixasse, assim, período de férias, final de semana, eu varava a noite, velho. Não, Varava não, o eu dia, só assim, fi eu ficava jogando. em casa fazendo live, era 6 horas, 7 horas de live, jogando Ultimate Team, tentando carta nova, era coisa de maluco. Quando eu ganhava até sub, né, no Twitch, que era sub, eu fazia até umas danças e etcétera, pra interagir com o pessoal, era legal. Tinha lá até pontos para o pessoal resgatar que eu fazia flexões, era interessante, era uma época legal. Flexões, flexões de verdade, você fala? Flexões mesmo, aham. Saquei. É, eu tenho até clipe, depois a gente pode até pesquisar. Não, eu vou querer, vou colocar pra galera poder assistir aí, se tiver alguém aqui enquanto a Pode gente fala. deixar, fechou. Mas você ainda mandou bem, mano, nesse caso, que você conseguiu monetizar esse seu hobby. Na minha época ali, eu não monetizava nada, não. Na verdade, eu perdia dinheiro. Assim, todo o dinheirinho que eu tinha, eu ia lá, comprava de, no caso, skin, né? Tinha skin pra arma, tinha skin pros personagens lá do LoL. É. E perdia muito tempo, mano. Nessa virada de chave que eu tive, de que, pô, eu precisava mudar de vida, eu tomei a decisão, foi uma decisão radical, de cortar 5%. Eu não indico isso para todo mundo, não acho que precisa. Mas no meu caso, por exemplo, era um ponto fraco para mim. Eu sabia que se eu jogasse uma horinha, eu ia querer jogar duas, três, aquilo ia ficar na minha mente. Então eu decidi que eu ia cortar 100% e basicamente eu fiz com que o meu novo joguinho fosse o mundo de loja online, de marketing digital, de tráfego pago, que a gente consegue de fato fazer essa substituição, que mais ou menos foi o que você fez, né, mano? Foi. Mas até eu começar a jogar com clientes, etc., eu joguei sempre FIFA, né? Dos meus 10 anos de idade, hoje eu jogava modo carreira, né? Aí quando a gente entra no mundo do Ultimate Team, no mundo online, é complicado sair. Eu entrei, se eu não me engano, nos 13 anos de idade no Ultimate Team, e aos 15 demorou 2 anos para eu começar a jogar bem, bem mesmo, de eu começar a jogar em conta de cliente, etc. Então a gente vê que nada é do dia para noite, né? Até no Ultimate Team, até em jogos online, a gente demora para começar a ganhar um dinheiro, etc. Na base da stream, na Twitch e tudo mais, demorou 1 ano para eu fazer 100 euros. É interessante, Caramba, mano. porque se a gente for ver agora, 100 euros dá para fazer num dia, né? Não, 100 euros você tá fazendo. De venda você tá fazendo em meia hora. Não, sim. Que eu sei aí, né? Em lucro É. líquido. Mas só para poder explicar para a galera, então, basicamente, né, para quem não sabe o que é Ultimate Team, é como se fosse uma espécie de ranking ali, né, jogos ranqueados no FIFA, que é o principal jogo online de futebol que tem. E aí, basicamente, o pessoal pagava ele para poder melhorar o ranking da conta das pessoas no Ultimate Team, que é o ranqueado do FIFA. Então, basicamente, você já ganhava ali um dinheiro com a internet, né? Tava começando, óbvio, você tinha Sim, 13 sim. anos, né? Com É, 13 anos, 13, 14. nem de longe era uma obrigação sua ganhar dinheiro com a internet. Mas como que foi esse processo até você conhecer qual que foi a sua primeira impressão, onde você descobriu esse mundo do e-commerce, esse mundo do dropshipping de forma geral? Eu lembro que eu tava sentado no sofá, né, e me apareceu um vídeo do Iago, né, dele fazendo uma loja de dropshipping e etc. É interessante, né, porque a maioria das vezes a gente vê alguma coisa e quase sempre é do Iago, né, porque a gente se assemelha muito a ele pela idade, etc. e tudo mais. E eu lembro de eu ficar interessado. E eu fui fazer minha loja, etc. Só que a minha ideia era o quê? Vender para o Brasil, sendo que eu estava na Europa. E eu lembro até o meu produto, o primeiro produto que eu tentei vender era um liquidificador, mano. Era um liquidificador e a loja É toda. aquele mini liquidificador, já Exatamente. vendi ele já também. Aham. Portátil, né? Sim. Aham. Tentando vender sem oferta nenhuma, sem copy nenhuma, Uhum. só enviando tráfego pro Brasil. E tava com muito tráfego, eu tava até ansioso, só que não saía venda.
E a gente não entendia por que não saía venda, né? Então, mas só para explicar para a galera isso aí também. Você é português, Sim. você morou no Brasil, depois voltou para Portugal. Como é que foi esse processo? E quando você começou com essa primeira loja sua, você já estava em Portugal? Como é que foi? Eu nasci em Portugal, né, eu nasci em Cascais, em Estoril. Nos meus 5 anos eu fui para o Brasil e fiquei no Brasil lá até aos 12 anos. Desde os 12 anos eu vim para Portugal e tô então desde os meus 12 anos em Portugal. Em questão da transição, né, de lojas virtuais, etc., eu tinha entre as minhas bases dos 15 anos, ainda jogava FIFA, Ultimate Team, estava jogando em conta de cliente e tudo mais. E eu criei minha loja, como já falei, e minha mãe até pagou um curso do Caixeta, só que eu não era dedicado e tudo mais em ver o curso. Nunca gostei de ver curso. Sempre gostei mais de ver YouTube. Pegar fragmentado as partes do YouTube e testar. Eu sempre fui muito da ação, ver e testar, ver e testar. Então, eu lembro até que eu passei uma dificuldade para instalar o checkout da Yamp, sendo que eu não tinha CPF. Então eu ficava meio, por que não dá certo, sendo que eu tô Ah, fazendo igual o vídeo? mas então você, pô, teve acesso ao dropshipping com esse primeiro anúncio que você viu do Iago. Foi. Aí sua mãe até te deu o curso do Caixeta, mas a sua primeira loja você subiu ali praticamente sem ver conteúdo de curso. Você subiu na raça. Eu tava vendo um conteúdo de curso, eu vi acho que as primeiras 10 aulas, se eu não me engano, do Caixeta. Eu fiz minha loja, etc e tudo mais. Eu já estava aqui em Portugal, inclusive, e eu tentava vender para o Brasil, só que eh, não saía a venda, né? Vamos dizer assim. Tava aquela loja nichada, entre aspas, vendendo lá uma coisa, outra coisa ali, outra coisa aqui, e não saiu venda. Eu até tomei bloqueio nessa conta de anúncio. Caramba. Você lembra quanto você chegou a investir e assim, saiu poucas vendas ou saiu absolutamente Não, nenhuma não saiu venda? nada. Nessa loja não saiu absolutamente nenhuma venda. Eu acho que eu investi o que era 50 euros, 60 euros, algo assim. E nas primeiras lojas, nos primeiros momentos, a gente fica meio assim, né? Sim. A gente não sabe se dá certo, né? Se é só papo de guru e etc. Então, eu lembro que eu matei a loja em si e desde então eu nunca mais mexi nessa parte de loja, de dropshipping, etc. No valor de hoje, isso daria como se você tivesse investido então uns 300 contos, R$ 300 Foi, aí. foi por aí. Já é Acredito uma que coisa sim. interessante, assim, de destacar, mano, porque eu observo, né, eu vejo que da maior parte, da esmagadora maioria das pessoas que têm resultado nesse mercado, e eu conheço muita gente que tem resultado, por conta do network e por conta dos mentorados, assim, em torno, né, convivo com essas pessoas todos os dias, eu vejo que 99% dos casos, essas pessoas não tiveram resultado de primeira. Então, às vezes, investiram em alguns produtos, não tiveram resultado. Muitos tiveram que fazer 10, 11, 12 testes de produtos diferentes para poder acertar um produto. Outros tiveram que mudar até mesmo a loja uma ou duas vezes para conseguir acertar alguma coisa e começar a caminhar. Em alguns casos, realmente acontece. A pessoa vai lá, acerta de primeira, ou demora pouco tempo e consegue acertar e já consegue consolidar, estruturar uma operação. Mas não é a regra, né? E o que a gente acaba vendo acontecendo muitas vezes é que basicamente algumas pessoas vão lá, tentam as primeiras vezes ali, colocam um pouquinho, o mínimo possível de energia naquilo, acaba não conseguindo ter resultado nesse primeiro momento, o que é normal, porque a pessoa está passando ali por uma curva de aprendizado, com certeza a pessoa cometeu alguns erros ali que são importantes para que a coisa funcione, e a pessoa já vai lá e desiste, fala assim, não, isso aqui não é para mim, isso aqui não funciona, isso aqui não dá certo, e talvez esse seja um dos principais uma das principais características, um dos principais motivos que diferenciam quem não tem resultado de quem tem resultado. Porque basicamente as pessoas que têm resultado não aceitaram ali que elas iam estar derrotadas, elas não desistiram com o primeiro erro, continuaram tentando até fazer acontecer. E algumas das pessoas que não têm resultado só simplesmente não têm resultado, não porque elas não são boas, não porque elas não são inteligentes, não porque elas são boas, mas porque elas desistiram ali na primeira objeção, na primeira parede que elas encontraram. A consistência ganha de muita coisa. Total, mano. Mas nesse mercado nosso, assim, é muito importante estar todos os dias fazendo teste, sendo Sim, sim, resiliente, sim. entendendo o que você pode ter feito de errado para poder fazer outras adaptações, outras estruturas, até que você consegue acertar. E aí, uma vez que você acerta, fica muito mais fácil de desistir. Eu falo muito isso. A pessoa, quando ela fatura ali, que seja os primeiros R$ 10.000 em vendas, ela já viu a coisa acontecendo, já viu o ciclo girando ali, fica muito mais fácil dela continuar e, de fato,
conseguir construir uma operação consolidada ali nos próximos meses de operação. Mas aí você falou que então você começou com essa loja, era uma espécie de loja genérica, mas também era uma loja Sim, nichada. aquela Foi loja isso? de guru mesmo, de entregar a loja, Sei. né, botão verdaço Basicona. em Ok. toda o layout, etcétera. Mesmo tema de todo É, mesmo. aham, Saquei. mesmo tema. E E como é que foi o processo? depois de então, né, eu fiquei, acho que foi 6 meses, foi entre 6 meses e 1 ano sem tocar nessa parte de dropshipping, e continuei jogando para cliente, né, o que eu gostava e etcétera. Sempre gostei muito de jogar Ultimate Team, né, FIFA. E aí eu decidi voltar, né, eu sempre abordei muito, gostei, sempre tive canal de YouTube, e eu tinha um canal de YouTube de futebol, né, de highlight, etc. Nunca, vamos dizer assim, entre aspas, nunca ganhou muita visualização, nunca ganhei muito dinheiro com a parte do YouTube, por mais que eu sei que dá para ganhar muito dinheiro na parte do YouTube, mas eu tinha um canal de futebol. E nessa parte do canal de futebol me veio a ideia do quê? Vou criar uma loja de réplicas de futebol, de camisas, né, de camisolas de futebol. E desde então foi aí que começou toda a minha saga, né? Foi aí que o Botrel me conheceu. Demorou uma parte de tempo, né? Eu comecei sozinho, vamos dizer assim, essa parte de camisas de futebol. E minha mãe não queria que eu vendesse camisas de futebol por ser réplica, né? É uma parte interessante, porque por mais que ela não quisesse, eu queria, porque a minha ideia era o quê? Por que alguém iria comprar algum produto do AliExpress, da Temu, sendo que tem mais barato na AliExpress da Temu, por que comprariam na minha loja? E eu pensei na base do futebol, né, de camisas de futebol, etc, porque os fornecedores supostamente seriam mais difíceis de encontrar. Eu teria um canal de futebol e teria o um canal de FIFA. Então eu teria 3 bases de fonte de tráfego, vamos dizer assim. E aí foi aí que começou a minha jornada. Eu nunca, vamos dizer assim, nessa parte de camisas de futebol, eu não sabia nada de tráfego pago, nem de Facebook Ads, nem Google Ads, nem TikTok Ads. E eu parti para onde? Para a base dos influenciadores, né? Porque é mais fácil. Tu chegas em contato com o influenciador, falas com ele tudo certo, tudo mais, envias a camisa e ele divulga. Eu lembro até hoje que uma das minhas primeiras parcerias foi no Twitter, de um influenciador aqui de Portugal, que ele tinha na base de 20 mil seguidores no Twitter. Quando a camisa chegou para ele, a gente dividiu, né, uma porcentagem. Eu enviei a camisa para ele conferir a qualidade e tudo mais, e a gente dividiu uma porcentagem que ele ganhava comissão a cada venda. Eu lembro do dia que chegou na casa dele e foi o quê? Eu lembro que começou a ter muito tráfego, muito tráfego. Tinha o quê? Umas 12 pessoas na loja, que para mim era muito tráfego. É, e eu lembro que tinha saído 5 vendas. E no primeiro toque de plim, a gente já fica muito. A dopamina vai lá no alto, né? A primeira venda é sempre uma venda muito, muito contagiante, vamos dizer assim. Beleza, então. Então, basicamente, você fez essa primeira loja, deu uma pausa aí de 6 meses, que você voltou a fazer as coisas que estava fazendo e tal. Teve essa ideia, ressurgiu com essa ideia, teve vontade de voltar para o mercado e falou: Ó, vou trabalhar então com as camisas. E aí, desde então, mano, pô, teve esse insight de trabalhar com influenciadores e tal. Quanto tempo levou, desde que você retornou, até você fazer a primeira venda? Como foi essa sensação de fazer a primeira venda? E quando foi nesse retorno também que você começou a entender o que você sacou? Pô, agora tá começando a dar certo essa coisa aqui, o que você fez de diferente? Eu lembro do dia que, voltando um pouco atrás, antes de contactar o influenciador e tudo mais, e ter as minhas vendas na loja, o meu computador tinha dado pane no sistema, ele tinha estragado completamente. E o que é que aconteceu? Eu comecei a anunciar, a fazer dropshipping através do OLX. Eu anunciava as camisas, anunciava tudo mais, né? E eu lembro que 3 dias depois começou a cair muito chat no OLX do pessoal querendo camisa, etc. E eu tava na base do dropshipping, né? Porque o dropshipping é somente do fornecedor para o cliente. E foi nessa parte, mais ou menos, que eu consegui levantar a grana para ter o computador de volta. Inclusive, uns amigos meus, né, que eu tenho contato até hoje pela base do Discord, né, que a gente jogava FIFA, etc. Eles me ajudaram a pagar esse computador, mesmo em real. Eles enviaram, acho que foi o que, R$ 300, alguma coisa assim, não tenho certeza, mas que me ajudou a consertar o computador. Depois, voltando agora para a base do influenciador, quanto tempo demorou.
essas vendas. No dia que ele postou o anúncio no Twitter, que deve ter demorado o quê? Uns 17, 18 dias para chegar a camisa do fornecedor até o cliente, até o influenciador, que estava demorando nessa média mais ou menos. No mesmo dia que ele anunciou e tudo mais, caiu umas 4, 5 vendas da parte do influenciador. Caramba. E foi bastante interessante. Desde então, eu sempre gostei de fazer muito influencer marketing, sempre gostei de falar com influenciadores, porque, querendo quer não, para a marca, quebra qualquer objeção que o cliente tenha de comprar na nossa loja. Você lembra como é que foi sua sensação, mano, quando saiu essas primeiras 4 vendas ali? O que que você pensou na hora? Porque, assim, normalmente cada um tem uma perspectiva diferente, né. Tem gente que, pô, vê a primeira venda ali e fala: "Ah, tudo bem, fez a primeira venda, normal". Tem outras pessoas que ficam absolutamente malucas, assim, e eu lembro que no meu caso, mano, quando eu fechei o meu primeiro dia, assim, com lucro, vamos dizer assim, deu R$ 1.000 de lucro. Eu pensei: "Pô, R$ 1.000 de lucro no dia, então em 30 dias R$ 30.000 de lucro, em 365 dias, 365 mil de lucro. Então eu vou abrir o Web Motors aqui e vou começar a olhar os carros aqui de 200, 250. E aí, em um ano dá para pagar. Né? Para mim foi assim, saca? Como é que foi no seu caso? Eu sempre fui uma pessoa que comemora muito coisas no momento. Exemplo, no FIFA, sempre que eu tirava alguma carta boa, ainda por cima que eu fazia live, eu explodia, gritava, tirei, etc. E na minha primeira venda, nas minhas primeiras 4 vendas, foi igual. Eu gritei, coloquei música, Michael Jackson, fiquei dançando aqui. E é algo interessante porque é uma sensação muito, muito boa. A gente comemora essas conquistas, né? Vamos dizer assim, muito momentaneamente, que é algo que marca em si. É muito interessante. Às vezes acaba até marcando, né, velho? Assim, essas primeiras vendas acabam marcando a gente até mais do que outros marcos, assim, bem maiores, do que quando você bate, às vezes, R$ 100.000 em vendas. Comparado com a primeira venda, não é a mesma sensação. Porque quando você bate 100 mil, cara, você já fez muita venda, você já viu a coisa acontecendo, você já otimizou bastante o processo, tá mais acostumado com aquela sensação ali, é uma meta, interessante. Agora, a primeira, que é quando você, pô, realmente tem a validação ali de que aquilo funciona, você viu a coisa girar pela primeira vez, é realmente muito bacana. E depois que você fez essa primeira parceria com o influenciador, como é que continuou caminhando essa sua operação? Eu decidi entrar em contato com mais influenciadores, mas eu tive dificuldade, por ser réplica, né, então muita malta aqui, entre aspas, recusa, né, por ser réplica e não querer se envolver com réplicas e tudo mais. E aí eu tive que estudar Facebook Ads e tudo mais, né. E eu não lembro ao certo, mas eu desconfio que demorou uns 6, 7 dias que eu consegui fazer minhas vendas, primeiras vendas no Facebook Ads. E aí eu decidi, numa base de 1 mês, 2 meses, contratar uma agência de tráfego, né, porque iria começar a voltar à escola, né, tudo mais, nesse tempo eu estava de férias, que eu me lembre, eu tenho quase. Nessa época a gente já se conhecia, mano? Só pra Não, me não, localizar. eu só te seguia no Instagram. Eu lembro que estava no Reels lá rolando, aí eu decidi te seguir no Instagram. Que eu lembro que É, quando você se tornou meu aluno pela primeira vez, tinha esse assunto da agência de tráfego ainda. Não sei se sim, você ainda sim. estava com eles, não sei como é que foi esse processo exatamente. Nessa questão, eu contratei 2 agências de tráfego, né. A primeira eu gostei bastante, eu sou amigo até deles, falo com eles, não vou falar todos os dias, mas de mês em mês a gente troca mensagem. Eh, e aí, eu contratei, era 200 € o mês, e os resultados foram legais, foram bastante interessantes. E eu estava nessa base da escola, então era algo que, entre aspas, eles me ajudavam bastante, 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 porque eu não tinha tempo, e sempre surtiu efeito, vamos dizer assim, na base das vendas. E passado o quê? 1, 2, 3 meses, eu decidi ficar por conta própria, porque eu via que eu tinha que aprender a fazer tráfego pago, né. Se eu quisesse levar as minhas lojas mais a fundo e tudo mais, testar produtos, ser mais rápido e etcétera, eu teria que aprender mesmo tráfego pago, e foi isso que eu decidi fazer. E eu ainda estava tendo escola, que eu me lembro, e as minhas notas estavam horríveis, né, horríveis. E eu nunca fui muito de me aplicar na escola, porque eu nunca gostei do ensino, vamos dizer assim, eu nunca
tive paixão ou gosto de aprender coisas que estavam ensinando na escola. Por mais que seja muito importante, né? Cada um tem uma opinião. Eu acho que seja importante, vamos dizer assim, para o vocabulário, para dialeto e tudo mais. Mas isso também dá para aprender na base da internet, porque em si tudo dá para aprender na internet. Mas foi basicamente isso. Assim, eu passei por uma sensação similar, não exatamente a mesma coisa, porque quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, eu já estava na faculdade, né? Então a sensação que eu tive ali na época foi a seguinte: pô, eu tô aqui estudando sobre um assunto que eu gosto ainda até hoje, né? Acabei me formando na faculdade, mas eu sentia como se fosse um peixe fora d'água ali, porque estava Uhum. todo mundo ali seguindo um caminho, seguindo uma direção de se formar como bom profissional, entrar no mercado de trabalho. E eu tinha a sensação que eu já tinha acessado um outro mundo que me dava, assim, uma infinidade de possibilidades que às vezes me dificultava até mesmo de conversar com as pessoas, tipo, de compartilhar com as pessoas o que eu estava vivendo, o que eu estava conseguindo conquistar, fazer, e quais eram os meus desafios. Ali ninguém basicamente ia entender. Eu imagino que a sua experiência na escola tenha sido assim triplicada do que eu passei. Porque, pô, sei lá, com 16, 17 anos, vendendo ali todos os dias, né? 17, né, no caso. Não sei se pegou um pouquinho de 16. Nessa parte que eu tava contando, eu tinha entre 14 e 15 anos. 14, 15 anos. Então Aham. isso já tem um bom tempo, quando Sim, começou a sim. loja de camisa. Então, pô, Foi. imagina, 14, 15 anos na escola ali, os colegas de turma, provavelmente quase todos eles não faziam ideia do que estava fazendo da vida. Você já tinha entendido que dava para você poder, né, traçar um futuro bem promissor, é como se você tivesse de fato tomado ali a pílula da Matrix, se tivesse aberto sua mente ali em relação às possibilidades. Você estava num ambiente que não era muito propício para isso. Também, de forma alguma, sou contra a escola, não é esse o ponto, mas é que realmente hoje o mundo digital te dá essa possibilidade. Às vezes você, com 14, 15 anos de idade, se você tiver disposição, você consegue, assim como outra pessoa de 25, assim como alguém de 30, assim como alguém de 50, 60, 70 anos, consegue pegar, sentar na frente do computador, se dedicar e fazer a coisa acontecer. Não é mais sobre idade, porque o mercado digital, fazendo o que a gente faz especificamente, não é algo que vai te exigir uma barreira de entrada muito grande, não vai te exigir um investimento muito grande. Então, o que você precisa é dedicação e tempo, que possibilita esse tipo de coisa acontecer. Não é raro a gente ver, né? A gente que está no mercado, óbvio, para alguém de fora olhando, pensar, pô, moleque de 14, 15, 16 anos faturando alto no mercado digital é algo fora da curva. E é realmente, mas a gente consegue aí. 95% é Happy Nation, né? O pessoal fala que é Happy É, Nation. galera fala que é golpe, que isso, aquilo, mas hoje a gente está cercado de pessoas. O Vidição é um exemplo, o João, mentorado nosso do esquerdo, também é outro exemplo, com 14 anos, vai fazer 15 É. anos. Então é possível, basta querer fazer. E aí, beleza, você comentou que você saiu da agência então, decidiu que você ia aprender a fazer tráfego pago com as próprias mãos. E como é que seguiu esse processo daí em diante? Foi um processo bem interessante, né? Como eu já falei, deu uns 6, 7 dias para sair as minhas primeiras vendas e a gente foi aprendendo no YouTube, né? Eh, Tem sempre muito conteúdo no YouTube para aprender. O YouTube em si, vamos dizer assim, que seja um, um dos melhores professores que tu tens, só que tá misturados em todas as partes do YouTube. Continuando, demorou o quê? Uns 6, 7 meses, vamos dizer assim, e eu nunca consegui escalar essa loja de camisas de futebol por medo, por não ser algo legal, vamos dizer assim, né? Porque não é algo legal vender camisas de futebol, sendo réplicas. E 6, 7 meses eu conheci o Botrel. E aí eu fui conversando com ele, e eu ainda não estava no Scale, né? No Econ Scale. E eu sempre fui uma pessoa muito chata para gastar dinheiro. E eu ainda sou uma pessoa muito chata, uma pessoa muito pão dura para gastar dinheiro. E o Botrel foi me aquecendo, lá ele, mas ele foi me aquecendo e tudo mais, mandando mensagem, eu fui conversando com ele, até que eu decidi entrar no Econ Scale, né? Primeiro você E entrou no Econ Club, né? foi no Você... Econ Club. Eu entrei no Econ Club, eu vi todas as aulas, né? Como eu já falei que eu não gosto muito de ver as aulas, mas eu vi as aulas, principalmente tráfego pago, onde eu tinha muita dificuldade. Na loja em si, eu sempre gostei de montar lojas, inclusive eu sou uma pessoa antigamente, né, que eu desmontava loja, montava loja, desmontava loja, montava loja, e eu parei com isso, graças a Deus, porque isso dificultava muito
o meu tempo, né, porque eu estava colocando Dissipando forças, energia. energia em outras coisas. E aí eu entrei no EcoScale. Eu lembro, a minha primeira vez que eu fiz 1K de euros, né, eu estava até falando com o Botrel, que era a camisa do Benfica, uma camisa preta, que eu fiz 1K de euros e eu coloquei 30, 60 euros no Facebook Ads. E eu até estava conversando com ele no Instagram, ou foi no Discord, e ele me falou, aumenta isso aí, porque tu tá fazendo 1.000 euros, né, de faturamento com 60, 70 euros, né, e o meu ROAS estava lá em cima. Então, foi um dos primeiros insights, né, que lançamento é uma das coisas que mais vende, como a gente pode ver no É. mercado, né. Tem que aproveitar, né, assim, esse momento ali de demanda, ele vem e é muito muito forte, tem que aproveitar o máximo que você puder tirar, você sabe que em algum momento a coisa vai abaixar, né, natural, você tem que tirar o máximo que você pode daquilo. E nessa base, né, que eu tava falando, eu nunca, vou dizer assim, sempre foi difícil alcançar novamente 1K de euros, né, e tudo mais, colocando 60, 100, 200 euros. Eu sempre tive muito medo, vamos dizer assim, de perder dinheiro, porque ninguém gosta de ficar no loss. E mas vamos dizer assim que eu já tirava um bom salário, e nessa parte eu ainda estava na escola. Vamos dizer assim, eu tirava o quê? 1.000 euros, 1.500 euros, 1.700 euros só nessa loja de camisas. Então, eu não me via mais na escola e tudo mais, mas eu ainda estava no oitavo ano, era de menor, tinha 16 anos, e fui continuando, né? O tempo foi se passando, continuei vendendo na base de dropshipping, tentei fazer até o famoso contra-reembolso, né, para Portugal, mas como é que eu fazia? Por conta que o fornecedor não enviava do fornecedor para o cliente, né? Ele enviava do fornecedor para minha casa, eu iria até o CTT, que seria o correio daqui de Portugal, e eu enviava contra-reembolso. E o que é que aconteceu? Que eu perdi uma boa grana, porque os clientes não aceitavam. Então, eu Explica pra tenho galera aí, mano, só tecnicamente pra quem um ainda não pegou, o que que é exatamente o contra-reembolso? É um outro modelo de logística. contra-reembolso. Funciona assim: na minha base, vamos dizer assim, o fornecedor enviava para minha casa e eu iria até o CTT para o correio receber o dinheiro quando o cliente pagasse. Então, vamos dizer assim, o fornecedor entrega, a pessoa não faz o pagamento na hora no site, ela só faz o pagamento quando o correio está entregando para o cliente, né? Então, é basicamente isso contra reembolso. É algo que, vamos dizer assim, é legal para levantar grana, mas eu sinceramente tenho trauma pelo dinheiro que eu perdi dos clientes recusarem, etc. Os pagamentos, né? É o que a galera chama muito aqui no Brasil de contra-entrega, né? É, Um sinônimo, contra-entrega, contra-reembolso. É que nesse caso o Vini ainda comprava os produtos para que ele mesmo pudesse despachar ali para os clientes. sim, sim. E desde então eu nunca mais fiz contra reembolso, né? Por trauma mesmo do dinheiro que eu perdi. Continuando, como é que funcionou depois dessa paragem contra reembolso? Eu tava meio assim, né, de continuar com a loja de camisas, etc, porque eu não conseguia ver uma visão a longo prazo, né, eu nunca consegui ver essa loja fazendo 20K dia, 10K dia e etc e tudo mais, né, sem ter problemas, vamos dizer assim. E entrei na mentoria do EcoScale, né, e já estava nos insights com o hotel, né, eu já estava no lead quente, vamos dizer assim, porque rolou toda uma escala, né, pra quem iria entrar no EcoScale e tudo mais, e eu entrei. Desde então eu tenho evoluído muito, sem sombra de dúvidas, e eu tenho trocado já de lojas. Atualmente eu tenho uma loja que não vende mais nada de réplica, e foi uma coisa que eu aprendi com o Botrel, que era o quê? Era o branding. O Botrel fala muito de branding, então não tente criar uma loja somente para acertar o produto. Tente uma loja para criar um brand, clientes a longo prazo e tudo mais. E nessa base, né, eu ainda continuei, né, desde que eu entrei no EcoScale, até os meus 17 anos, eu tava com essa loja de camisas, só que eu não via futuro, como eu já falei. E o que é que eu fiz? Eu criei outra loja de chuteiras, né? Criei outra loja de chuteiras, que essa loja de chuteiras, ela dá um bom lucro, dá uns 70 euros por venda, né? E essa loja de camisas de futebol tava meio em baixa, né? Eu tava
sem tráfego nenhum, então estava vindo só vendas orgânicas, que em si, com vendas orgânicas e cliente recorrente, dava tranquilamente para fazer 1k de euros no mês, 2k de euros no mês, tranquilamente. Somente com cliente recorrente. Desde que eu criei essa loja de chuteiras, eu vi o mesmo problema que eu vi no das camisas, né? Eu tava conseguindo fazer, eu tava colocando uns 200 euros dia nessa loja de chuteiras, 200, 100, e eu não via conversão na loja de chuteiras, né? Por conta que, vamos dizer assim, o ticket era alto, eu tentava subir Google, era réplicas, caía, né? Conta em si, eu tenho Google restrito, né? Bloqueado até no meu endereço de IP, por conta de tentar subir réplicas, etc. Então a gente tem que utilizar um proxy. O que é um proxy? A gente compra, exemplo, durante 90 dias, paga $3 e instala um endereço de IP diferente por um aplicativo que me falhou agora o nome, e já tá, né? Tu já tá em outro IP, consegue rodar tranquilamente. Mas continuando, essa loja de chuteiras era muito boa, por conta da minha margem de lucro muito alta. Então eu vendia 2 chuteiras, eu já conseguia tirar um bom lucro, né? Somente com 2 chuteiras. E teve dias de eu fazer 10 vendas de chuteiras, mas o que eu reparava era o quê? O Facebook Ads nunca era uma parte de fonte de tráfego que ela viria mesmo vendas, né? E o que eu reparava? O meu Instagram das chuteiras em si sempre foi muito ativo. Eu sempre, nunca comprei chuteiras para gravar vídeos. Eu sempre republicava chuteiras, é algo que eu até tenho que mudar para as minhas lojas. Eu nunca, vou dizer assim, nunca soube gravar vídeos UGCs e tudo mais, de gravar igual os gringos gravam, colocam o telemóvel na frente, pegam os produtos, etc, e conseguem fazer viralizar. É algo que eu tenho que mudar em si, aprender e tudo mais. Mas quando eu vi que não estava sendo vendas pelo Facebook Ads e tudo mais, eu diminui o orçamento e fiz o quê? Contactei influenciadores. E eu contactei 3, 4 influenciadores. Inclusive, o influenciador não gravou vídeo, né? Até hoje. Ele não gravou vídeo. Ele meteu o Johnson na minha chuteira, no meu vídeo. E mas em si outros influenciadores gravaram e tudo mais, só que foi bom o quê? Pro Instagram, para ganharem os primeiros seguidores e tudo mais. Só que eu não vi também um pico de vendas. Então, o que eu decidi fazer? Continuei anunciando, etc. Eu não conseguia. Teve dia de eu tirar já 300 euros de lucro líquido nessa loja e tudo mais. Só que eu não conseguia escalar acima de 1k constantemente, dia a dia. E foi aí que eu comecei a decidir testar a minha loja atual, né? Eu decidi testar até uma loja de pingente, etc. Só que aí também não consegui vender, não estava colocando muita força, muita constância. E eu decidi matar. E desde então eu continuei com essa loja de esteira, vem uma venda, 3 vendas, 4 vendas, dá um bom lucro líquido, mas eu não estava feliz, né? O meu objetivo é chegar a 10k dia, 20k dia e tudo mais. E foi aí que eu decidi entrar para minha loja atual de sapatos, né? Eu vendo sapatos atualmente, que era termo do AliExpress, que eu não via por que as pessoas iriam comprar os meus produtos sendo mais caro. Exemplo, eu vendo meu produto a 55 euros e o comprei ele a 16 euros. Por que alguém iria comprar de mim, sendo que eu vendo muito mais caro do que comprar na Temu do AliExpress? Foi aí que eu comecei a colocar um branding, a fazer oferta, a entender que a oferta é que vende, o criativo é que vende, e desde então essa loja em si tem saído muito bem. A loja de chuteiros em si, ela tá pro lado, não faço mais nada, vai sendo uma vendinha ali, tã, mas provavelmente eu vou matar ela, vai dar 2 meses, eu devo matar ela, porque eu não quero ter nada envolvido com réplicas, nem nada que não possa dar problemas no futuro. E essa loja, né, de sapatos e tudo mais, eu tenho escalado ela bastante bem. E uma coisa que eu entendi, gostei bastante, que eu entrei até na parte da mentoria do Luan, né, da MAF, que ele vende na Europa e tudo mais. Eu comecei a rodar TikTok Ads. TikTok Ads eu tinha um grande preconceito porque eu não conseguia fazer sem vendas. E vendo curso e tudo mais, etc. Eu comecei a anunciar no TikTok Ads, e nas primeiras vezes
não saiu venda, até que eu consegui acertar o meu primeiro produto, né. O produto que tá vendendo faz uns 4 meses, 2 meses, a loja tem 2 meses, né, 3 meses, tem uns 3 meses que ela tá vendendo constantemente. Eu testei 2 produtos, só que eu já tinha uma visão, né, de oferta e tudo mais. Eu sempre gostei de ver muito o Twitter, né, do pessoal aqui na gringa, né, nos Estados Unidos e tudo mais, que fazem 20K dia, 30K dia, 10K dia, e a gente aprende que o que vende é oferta e criativos. Parece tão fácil, né? Mas na prática em si, o que vende mesmo é criativo, oferta, teste, 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 teste. E essa loja em si, eu estou fazendo, dificilmente eu faço menos de 500 euros no dia de faturamento. Essa loja em si tem 5 dias constantes que eu estou fazendo 1K e 200 de faturamento em si, dando 200, 300, 500 euros de lucro líquido. Depende muito da margem de lucro, né? Top, irmão. É muito bom você ter, inclusive levantado essa questão em relação a, pô, por quê, né? Muita gente fica pensando nisso, porque uma pessoa vai comprar na minha loja e não direto no marketplace, não direto numa importadora, numa chain, AliExpress da vida. Um dos pontos, né, principais é realmente esse, primeiro a gente trabalha com tráfego direto, né? Então, como você comentou, o interessante é o cliente já tomar a decisão de compra ali na cabeça dele ao ver o criativo, ao entrar no site, ele já toma a decisão, já é apresentado, já entra ali, vê uma oferta legal, já se sente confiante, já compra na hora. E a segunda, e a coisa mais importante, na verdade, nesse assunto, é o branding de fato da loja, né? É não posicionar a sua loja, não fazer a sua loja parecer apenas uma distribuidora ou uma loja que está vendendo aquele mesmo produto que está sendo vendido no AliExpress, mas sim uma marca daquele ali, daquele assunto. Dessa forma, você consegue agregar muito mais valor para o produto, passar mais confiança, mais credibilidade e ganhar aí nessa competição. Se houver uma concorrência, uma competição, você ganha, porque você ganha na credibilidade. Então, assim que a gente vê a galera comprando produtos de 30, 35 reais e vendendo na própria loja por 197 reais, 200 reais com markups assim tão altos. E uma coisa que é bom de falar também, galera, é que não é porque ele é português que ele tá conseguindo vender na Europa, não, tá? Tem vários e vários brasileiros que fazem exatamente o mesmo processo que ele faz de vender na Europa. Isso é um benefício do nosso mercado. Nosso mercado, você tem a internet para poder vender, então basicamente o que vai mudar é a língua da loja que você vai criar e o país que você vai anunciar algumas estratégias ali, mas de forma geral, a mineração, ou o brand, a construção, é tudo a mesma coisa. Óbvio, né? Tem algumas individualidades ali sobre cada país que você vai estudar, vai aprender, mas é muito interessante porque isso abre muitas margens, muitas possibilidades, como por exemplo faturar em moedas fortes, né? Não só faturar em real, como faturar em dólar, em euro também, como é o caso do Vinição. Irmão, então como é que tá hoje? Conta um pouco mais para nós. Você falou que hoje a gente está aí numa casa de mais ou menos 1.000 euros aí de faturamento no dia. Tem dia que lucra 300, tem dia que lucra 400, tem dia que chega a lucrar 500 euros, que hoje é mais do que 3.000 reais de lucro no dia, o que é muito bom, assim. 95% da população brasileira deve ganhar aí, estatisticamente, eu posso puxar para poder colocar um print na tela, mas deve ganhar menos de 3 a 4 mil reais por mês. Então você está fazendo praticamente o salário mensal de um brasileiro médio em um dia através do mercado digital com sua loja online. E qual que foi, assim, até hoje, desde que você começou, não sei se você tem noção para poder falar exatamente, mas quanto que você conseguiu faturar no total em todo esse período e qual foi, assim, principal aprendizado, principal insight que você tirou nesses últimos meses que você tem conseguido evoluir bastante com essa sua nova operação? Um faturamento total, vou dizer assim, de todas as lojas, eu não faço a mínima ideia, para ser sincero. Mas eu posso dizer dessa loja, né, de sapatos, que ela tem 2 meses, a gente já vai para casa dos 20.000, 25.000 euros de faturamento, se eu não me engano. Eu posso até conferir depois. Mas para 2 meses em si, né, para quem não sabia por que alguém deveria comprar na sua loja, por conta que pode comprar mais barato, em 2 meses fazer em torno de 20 a 25 euros, 25K de faturamento em euros, eu acho bastante interessante, né? É interessante ver a evolução que a gente tem, porque se a gente olhar para trás, 3, 5, 6 meses atrás, eu não me via rodando o Facebook Ads nem ferrando. Não sabia nada de Facebook Ads, nada, 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 nada. Não sabia nada de TikTok Ads, por que não vendia e tudo mais. E atualmente eu e si, é, a melhor coisa que a gente pode ver é por que não sai venda, né? Porque é que, exemplo, ontem em si
eu fiquei no prejuízo, como acontece, né? Todo negócio pode acontecer prejuízos altos e baixos. O- Ontem eu fiquei 220 euros de negativo, mas em torno, né, de total do mês em si, a gente está bem positivo. E foi o quê? O que é que eu identifiquei? Ontem em si, é, tinha dado 7 horas, tinha gasto 70 euros, né? Eu estou gastando, entre aspas, uma média de 400, 300 euros por dia, né, no TikTok Ads, e ontem gastou 70 euros logo da meia-noite até as 7 da manhã. E nessa base de tempo no TikTok Ads não sai venda, pelo menos na Alemanha, que é onde eu vendo atualmente, dificilmente não sai venda, né, nessa base de tempo. E o que é que eu fiz para hoje? Eu diminui o orçamento, porque eu ontem fiquei no prejuízo, e eu comecei as minhas campanhas, pedi para elas startarem a partir das 5, 6 horas, por conta que nas 7 horas começa a sair venda, ela começasse a dar um pump já. E hoje a gente está 200 euros positivo, com uma minha margem de lucro 50, 40%, bem interessante, e eu estou gastando 120 euros hoje, se não me engano. Então é algo interessante, ver o que é que aconteceu com a tua operação de não ter vendido. Para mim, eu acho que é uma das coisas mais importantes, entender por que não vendeu, porque quando tu não entende, tu não consegues fazer algo para mudar, né? Quando tu entende, tu já consegues fazer algo para melhorar e tudo mais. Lindão, qual que foi, assim, que na sua opinião foi o maior acerto ao longo da sua trajetória com o Drop e depois o maior erro, algo que você não teria feito e que você indica para a galera que está começando nesse mercado a fugir desse erro aí que você cometeu? O maior acerto é ser curioso. Pesquisar no YouTube, pesquisar mentorias, ser curioso, eu acho que na positividade, vou dizer assim, seja seja bastante agradável, vou dizer assim. Seja muito bom ser curioso, por conta que tu vais à procura de onde tá funcionando, onde tá tudo indo bem. E atualmente, exemplo, o ChatGPT aí foi criado, eu utilizo todo dia ChatGPT. Eu falo mais com o ChatGPT do que com a minha mãe. E é algo interessante porque a gente vai atrás, pesquisa no Reddit, pesquisa no Google, pesquisa no Twitter, pesquisa no YouTube, pergunta pro Botrel, né, que a gente tá no EcoScale, e a gente consegue resolver, né? Agora, uma questão de erros, umas coisas que eu erro e etc, vamos dizer assim, seja se comparar a outras pessoas que já estão lá no topo, né? A gente quer conquistar as coisas rápido, né? A gente quer, a gente vê as pessoas já com Lamborghinis, casas grandes, etc, e a gente fica pensando, né? Poxa, eu já podia ter isso, etc, e se compara com as outras pessoas. E eu testo muitos negócios, já testei muitos negócios. A gente testa muitas coisas querendo ficar rico rápido, né? Só que isso não acontece, né? Dificilmente tu consegue ficar rico rápido. Uma das coisas que eu aprendi foi o quê? Colocar o teu foco 100% no teu negócio, exemplo. Eu, meses atrás, acho que 2 meses atrás, eu ainda colocava dinheiro investindo, etc. Tá, ali, caixa de investimento, tudo certo. Não acho errado, no futuro provavelmente eu vou fazer isso, mas se eu posso multiplicar mais rápido nas minhas lojas e criar, comprar é, compradores, né, para minha loja mais rápido e fazer 2 vezes, 3 vezes no mesmo dia mais rápido, por que eu vou diversificar os meus investimentos para outros lugares de investimento, sendo que eu posso investir na minha loja, né, no meu e-commerce, que é algo que vai me ficar rendendo, 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 né? Erros e acertos, né? Errar uma vez, ver por que errou, o que aconteceu e não errar de novo, né? Show de bola, meu querido. Top. Excelente aí os insights. Te recomendo que se você não anotou muita coisa que o Tofish passou, anote, volte no vídeo, assista, reassista, porque de fato muitos dos pontos que ele levantou aí são pontos em comum na trajetória da maior parte das pessoas do mercado, da maior parte das pessoas que tiveram resultado no mercado. São poucos casos, como eu comentei anteriormente, em que tudo deu certo, tudo são flores logo no início. Então, muitas vezes, você tem que enfrentar a adversidade, você tem que ser resiliente, como o Tofish falou. Essa parte, de fato, da curiosidade, de ser um autodidata, de ter ali o exercício, de ter a característica de pesquisar as coisas. Pô, vou descobrir como é que faz isso. Vou pesquisar aqui, vou pesquisar ali, vou ver quem que pode me ensinar, quem que é uma referência nessa área para poder me ensinar, para ganhar tempo, mas de fato se incomodar e falar assim,
pô, eu consigo aprender isso aqui, eu tenho capacidade, eu vou entender aqui qual que é a melhor forma de fazer. E não, por outro lado, falar, não, a coisa não está aqui facilmente para mim, a coisa não está escancarada na minha cara, então não vou dar conta. Essa é uma forma errada de pensar. Então, assim, de modo geral, o bate-papo foi sensacional, sensacional. A rede social do Tofist está aqui na descrição, caso você não siga ele, vai estar aqui na descrição, então já segue ele no Instagram, quem quiser mandar um alô para ele no direct, tem certeza que ele vai trocar uma ideia, ele é super acessível. Deixem os comentários de vocês aqui nesse vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida também em relação a algo técnico que foi falado aqui, ou alguma curiosidade mesmo em relação à história dele, ou a como fazer isso tudo que a gente está conversando aqui com vocês, deixem um comentário, vão ter aqui os links na descrição também dos nossos treinamentos. E é isso, irmão, quer dar uma última palavrinha aí? Uma das coisas que eu vejo na maioria dos empreendedores é o quê? Dificilmente, exemplo, atualmente eu tiro um bom salário já, vamos dizer assim, tiro um salário maior do que a maioria do pessoal mais velho e tudo mais. Só que eu não fico feliz com isso, né? Tipo, exemplo, eu tô fazendo um dia, quase todo dia, vamos dizer assim, tem picos e baixos, né? Como todo negócio. Só que a gente quer mais, né? A gente quer faturar 5K, 10K, 20K. Pelo menos eu sou assim, eu sou uma pessoa muito difícil, vamos dizer assim, de ficar feliz com o meu resultado atual. Eu sempre gosto de tentar me superar. Exemplo, minhas margens estavam lá embaixo, fazendo 1K. O meu objetivo era aumentar minhas margens tendo 1K de faturamento. E eu consegui aumentar essas margens tendo 1K de faturamento. Agora o objetivo é o quê? Chegar a 2K de faturamento. Com margens mais de 20%. E é sempre tentar ficar superando. E uma coisa aproveitem as primeiras notificações de vendas, porque é algo inesquecível. Quando tu começas a fazer vendas diariamente, tu vai estar acostumando. Exemplo, primeira vez que eu fiz 1K de euros, foi aquela dopamina lá no alto, né? A gente fica muito feliz, muito feliz. Agora, quando a gente faz 1K de euros dia a dia e etc. de faturamento, fica algo normal, vou dizer assim. Tipo, não é nada de uma dopamina lá no alto. Mas eu acredito mesmo que quando eu faço 2.000, 2.500, 3.000, a minha dopamina vai lá no alto novamente. E quando ficar constante, vai dar uma camada até eu chegar em 3K, 10K e tudo mais. Então aproveitem as notificações iniciais. Isso é importante, né? A gente também não se contentando com o cenário atual. E, pô, é um fenômeno, né? Hoje em dia, por exemplo, você já está estável aí em determinado estágio de faturamento. Amanhã, quando você triplicar isso, quadruplicar isso, no dia que você bater o faturamento que você está batendo hoje, você vai ficar muito chateado. Você vai falar, pô, hoje foi um dia péssimo. Mas Sim, por quê? A sim. gente vai se acostumando com níveis cada vez maiores ali. E é isso, né? Faz parte do processo. Essa dica que você deu foi sensacional. Você que está começando, documenta o seu processo. Tira foto, faz vídeo de você estudando, documenta ali o máximo que você puder, suas primeiras lojas, seus primeiros passos, porque depois, quando você tiver um resultado muito massa, essas coisas vão ser muito importantes para você lembrar da sua trajetória, daqueles momentos difíceis ali, daqueles momentos repletos de dúvida. Eu me arrependo, não sei o Tofist, mas eu me arrependo de não ter documentado mais o meu processo, querer ter mais foto, querer ter mais vídeo, mais anotação. Hoje em dia eu tenho algumas coisas ali, mas que a gente acaba tirando sem querer, né? Sem usar isso de maneira tão intencional, mas é uma baita orientação, uma baita dica aí para vocês. E no mais é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem o like aí de vocês, se inscrevam no canal e deem uma olhada também no link da descrição. Até o próximo vídeo.